Depois de 9 anos, Ansuli finalmente chega ao chefe final da masmorra, mas algo inesperado acontece assim que ele abre o portão. De repente ele se vê no corpo do seu personagem do jogo e agora seu nome é Bjorn Yandel. A história começa com nosso personagem principal Ansuli. Ele passou boa parte do tempo no hospital e sempre foi viciado em jogo, mas agora ali se sentia frustrado porque bons jogos não estavam sendo lançados como costumavam. Até que ele se deparou com um fórum onde um novo jogo estava sendo discutido. Segundo o criador, ao contrário de outros jogos, este obrigava o jogador a fazer 100% de todo o trabalho. Esse é o jogo Dungeon and Stone com gráficos 2D. Inicialmente o protagonista não se empolgou porque o jogo só estava disponível na Inglaterra, mas como era gratuito ele decidiu dar uma chance. Na hora de escolher um personagem havia algumas classes: humano, bárbaro e elfo. Havia também uma com 3 pontos de interrogação que o protagonista não sabia se era uma opção para escolher aleatoriamente ou se era um personagem secreto. Lee acabou escolhendo qualquer um já que não esperava jogar muito esse jogo e acabou escolhendo o bárbaro. Olhando para o jogo parecia muito ruim, mas o protagonista ficou focado a ponto de nem perceber as horas passar. Dungeon and Stone tinha algumas características que eram únicas e atraentes, mas ao mesmo tempo ridiculamente irritante. Isso diferenciava de outros jogos. Por exemplo, formar um grupo com personagens de apoio foi crucial para avançar no jogo. Além disso, sempre que ele ia de base precisava recomeçar de novo, mas ele não desistiu. A princípio o protagonista começou a jogar no hospital, depois virou funcionário público, se formou na faculdade e conseguiu um emprego na sua área. Durante todo esse tempo Lee continuou jogando Dungeon and Stone. Ele sempre jogou, mas continuou indo de base. Num certo dia Lee inesperadamente chegou no último chefe. Ele chegou ao portão do abismo e ficou muito feliz com essa conquista. O herói comemorou muito até porque sacrificou 9 longos anos de sua vida por isso. Assim que entra na sala do chefe aparece uma notificação com o botão sim ou não, então ele seleciona sim porque obviamente quer entrar. Lee passou 9 anos dando a vida ao jogo e estava ansioso por isso. Nesse momento o jogo avisa que ele não pode voltar e pergunta se tem certeza de que quer entrar. O protagonista diz que parece que o jogo é um pouco ameaçador. Em seguida, depois de selecionar sim, a sala começa a carregar e Lee começa a imaginar como o chefe será. Finalmente o jogo avisa que ele chegou ao abismo e que o tutorial está completo. O protagonista fica perplexo que o jogo trate isso como um tutorial e ficou mais frustrado ao ver que o jogo está escrito em coreano. O protagonista realmente parece a classe que ele escolheu no início, um verdadeiro bárbaro. Depois disso as luzes começam a emanar de seu monitor e ele foi completamente engolido pelo monitor. Sua consciência estava desaparecendo, até que recebe uma notificação dando parabéns, pois todos eles deixarão este lugar sagrado e se tornarão verdadeiros guerreiros. Foi nesse momento que Lee percebeu que tudo havia mudado. Agora viu tochas em vez de lâmpadas por onde olhava. Havia muitos bárbaros e um velho gritando para que eles pegassem as armas que melhor lhes convinham. O protagonista começa a questionar se esta é a introdução de um jogo. Seu corpo até parece bem, mas tinha mãos ásperas, músculos duros e tatuagens. Lee foi de um gamer e se tornou um bárbaro. De repente o velho volta a falar dizendo que quem é chamado deve dar um passo à frente. Ele começa chamando Karak, o terceiro filho de Fanum. O homem se aproxima do idoso e acaba escolhendo um machado de 2 cabeças. Com isso é anunciado que ele agora é um guerreiro. Em seguida chamam Ainar, a segunda filha de Feneri. Então pouco a pouco eles escolheram seus armamentos. Só então Lee entendeu que está realmente dentro da masmorra e pertencia à classe bárbaro que estava jogando há pouco. Mas agora Lee se pergunta como isso aconteceu. De repente ele escuta alguém dizer que não pode ser verdade. O homem ao seu lado se chama Tarzan e está completamente assustado, se perguntando como eles estão no jogo. Ele só quer saber como eles foram parar lá. Isso levou o protagonista a entender que esse cara é diferente dos outros bárbaros que vê. Lee não foi o único a entrar nesse jogo. De repente o velho apareceu na frente deles e perguntou quem abriu a boca. Em seguida questionou se era Lee quem havia falado, mas o protagonista, completamente chocado, gritou que não era ele. Então o velho olha para o lado e vê o cara tremendo de medo. Tarzan rapidamente começou a perguntar se eles estão no jogo Dungeon and Stone. O velho não disse nada, apenas pisou bem na frente dele. Em seguida puxou sua arma e arrancou a cabeça de Tarzan. Nesse momento o protagonista percebeu que pessoas como ele que entraram no jogo são espíritos e vão ser assassinados. Informação: se alguém descobrir, sua cabeça poderia estar rolando no chão agora se ele demonstrasse alguma fraqueza. Nesse momento os demais continuaram a ser chamados, mas agora a grande questão aqui é que Lee não sabe o próprio nome.
À medida que mais e mais pessoas eram chamadas, o protagonista esperava para ver se alguém se movia, então se não se movesse é porque é ele. De repente chamam o nome de Bjorn Yandel. 2 segundos se passaram depois que o nome foi anunciado, até que finalmente o protagonista decidiu ir já que ninguém se moveu. Lee dá um passo à frente e encara o velho, ambos olhando um para o outro. Com raiva, e o velho instrui a escolher qualquer arma que quiser. Lee vê várias armas para ele escolher e de todos ele prefere o escudo. As pessoas não viram isso como uma boa opção e até o velho parece um pouco desconfiado. Mas essa é a melhor opção de acordo com o protagonista. Enquanto isso, fora do computador vemos o nível aumentando do objeto em mais 24. As informações foram enviadas ao administrador. Estas são as suas estatísticas atuais. De acordo com o protagonista, quando ele escolheu Bárbaro pela primeira vez, ele escolheu a grande espada porque foi uma loucura, mas havia um grande problema, ele assassinado como uma porcaria, até os monstros estavam confusos e ele continuava sendo atacado. Então ele tentou com machados de mão, tacos, martelos e tudo o que podia. Mas no final era sempre o mesmo, independentemente da arma, seu destino era sempre o mesmo, até que um dia ele estava andando pela cidade quando avistou um escudo. Bárbaros são uma classe com grande vitalidade e força, excelente por ser um tanque. No começo foi desafiador já que ele passou um tempo aprendendo habilidades por causa do escudo, mais tarde os monstros mais fortes caíram diante dele e ele ficou literalmente ileso. Em outras palavras, essa era uma classe completamente dominada. Isso explica por que ele escolheu o escudo antes. Agora que a cerimônia acabou, os portões se abriram e os bárbaros precisam ir direto para o labirinto. A cidade onde o labirinto está localizado se chama Rafdonia e com a ordem dos líderes eles foram para dentro, todos correndo desesperadamente juntos. Eles até parecem que sabem para onde estão indo. De repente o cara que está liderando todo mundo vira do nada e diz que se perdeu. Todos gritam que Karak deve renunciar ao cargo de líder temporário e Ainar assume a liderança. O protagonista apenas observa a situação até Ainar anunciar que também se perdeu. Ela parece abatida e o protagonista começa a pensar que não pode ficar assim, mas ele também não pode se destacar muito. Em seguida ele puxa Ainar para o lado. A garota pergunta se ele também vai culpá-la, mas o protagonista diz que na verdade vai ajudá-la a achar o caminho para o labirinto. Algum tempo depois eles realmente encontraram a entrada para o labirinto, mas os protagonistas começaram a se perguntar se é a decisão certa entrar agora. Ele estava pensando seriamente em deixar o grupo bárbaro. Lee tinha estado doente a vida inteira no outro mundo e nunca entrou brigas, então ele não sabe de pode realmente entrar e eliminar os monstros lá. No mínimo ele tem que pagar os impostos de ganho nesse jogo. Depois dos 20 anos quem não pagar os impostos é literalmente decapitado. Uma maneira de ganhar dinheiro é entrando nos labirintos e lutando. Outra forma é ter um emprego humilde trabalhando em bares e mercados. Mas há um pequeno problema. Os bárbaros têm a reputação de serem selvagens e destrutivos. Isso se deve a um cenário de jogo, mas em troca eles recebem armas desde o início do jogo. O problema aqui é que o labirinto abre apenas uma vez por mês. Agora faltam apenas 10 minutos para o seu encerramento. De repente Ainar puxa ele dizendo que eles têm que entrar agora pois o portal está ficando menor, mas Lee apenas diz a ela para ir em frente que ele vai atrás. A garota agradece pela ajuda dele anteriormente e o protagonista diz que não é necessário, mas ela diz que quer saber como pode se tornar tão sábia quanto ele, já que nunca viu um bárbaro inteligente como ele e quer ser igual. Como ele não quer ser maldoso com ela. Ele diz para pensar e agir normalmente. Ela agradece com alegria dizendo que se ele voltar vivo do labirinto ela o recompensará. Nesse momento o que ficou preso na mente do protagonista foi voltar vivo. Os bárbaros neste jogo não têm medo de partir e não se importam com isso. Então lhe pergunta se ela também tem medo de não resistir. Ainar pensa por um momento e pergunta se isso não é óbvio. Em seguida declara que é claro que ela tem medo, mas eles são guerreiros naturais. Isso meio que o fez entender que eles também têm medo mas não têm escolha a não ser lutar. Depois disso Ainar se despede e diz que o espera lá dentro. Lee, sendo um bárbaro, quer superar o medo e está indo para dentro. Depois de entrar o sistema avisa que entraram no cristal do primeiro andar. Agora dentro da masmorra ele literalmente não consegue ver nada, mas o protagonista é um veterano. Isso significa que ele sabe que deve haver cristais nas paredes que iluminam pelo menos alguma parte do caminho. Então ele percebeu que acabou sendo mandado direto para o calabouço das trevas, e isso era algo que nunca tinha acontecido com ele em seus 9 anos de jogo. Então o cara começa a andar sentindo as paredes lentamente quando de repente caiu em uma daquelas armadilhas de urso. Ele quase se mordeu de dor,
mas teve que ficar em silêncio já que o inimigo poderia estar por perto. O protagonista não estava errado e tinha um monstro sorrateiro. Ele só vem até você quando você está enfraquecido o suficiente. O protagonista começa a remover a armadilha, alegando que eles deveriam fornecer sapatos de couro, não sandálias, mas então ele fica bravo consigo mesmo por reclamar e ao mesmo tempo começa a gritar para que venham em sua direção. Lee se levanta mesmo não conseguindo sentir a perna por causa da armadilha venenosa. Naquele momento Lee ouviu os passos das criaturas, o que o levou a entender que insultar a criatura realmente funciona. Então ele decide fingir que está fugindo. Se ele anda, a criatura também anda, mas se ele para, a criatura para também. Vendo isso, o herói decide mudar de planos. Ele cai só para enganar e a criatura fica ali à distância só assistindo. O herói estava pensando no que a criatura vai fazer. De repente o Goblin começa a atirar pedras na cabeça do protagonista para ver se ele está vivo e obviamente isso já deixa nosso bárbaro completamente nervoso. Ele acha que esse duende jogando pedras é mais esperto do que os outros bárbaros perdidos tentando encontrar o labirinto. De repente o duende se aproxima e o protagonista vê ele zombando dele. Então o herói em seguida ficou tão bravo que seu corpo até começa a se mover por conta própria. Ele acerta o duende com tanta força que o bicho parece até ter explodido. Essa é a verdadeira força de um bárbaro. O duende estava sem vida há algum tempo, mas o herói continuou batendo. Ele ganha um ponto de experiência e o pequeno cadáver da criatura começou a desaparecer, assim como em um jogo, deixando para trás apenas um pequeno cristal que é usada como moeda. O protagonista conseguiu uma joia mágica de 9ª classe e seu preço é exatamente o de um pedaço de pão. Agora está mais claro do que nunca que este é realmente um mundo com masmorras e monstros, um mundo com paisagens familiares e diferentes raças de jogo. Este é o jogo que ele jogou por 9 anos, mas se está em sua nova realidade ele só saberá quando for de base. O protagonista estava ferido e por onde passava deixava um rastro. Ele se arrastou por cerca de 10 quilômetros até que viu uma luz no final da caverna. De repente nosso personagem principal começou a enlouquecer sozinho, provavelmente por causa da perda de líquido vermelho. Quando estava quase desistindo ele avistou um grupo que também o viu. Esse grupo era de aventureiros. Nesse momento o herói só tinha 2% de vida e está tentando falar, mas não consegue porque está todo quebrado. Um homem se abaixa e pergunta se ele é um iniciante. O protagonista não consegue responder. O grupo acha estranho ele ser um iniciante, porque chegou aqui antes deles. Logo o líder se vira e chama por Ersina. Em seguida ele pergunta se a garota pode curar o bárbaro. O protagonista ficou feliz pois agora ia sobreviver, mas a garota inesperadamente se recusa a curá-lo. O líder do grupo diz que já esperava isso, mas então ele pede a outro membro uma poção. O cara também não quer entregar e diz que eles podem precisar da poção no futuro. O líder pede para o amigo não ser mesquinho e diz que vai pagá-lo. Em seguida ele diz ao prota que como não é poder divino vai doer um pouco. O protagonista espera ansiosamente para sobreviver, então o cara derrama a poção em seu pé e devido ao efeito de cura o corpo começa a se regenerar rapidamente. Com isso veio a dor e ele começou a gritar. Pouco tempo depois o pé de Lee estava tão bom quanto novo, ele até conseguiu se levantar, mas obviamente tudo isso não veio de graça. O líder agora quer informações sobre como um iniciante foi parar aqui sozinho. Ele acha que Lee encontrou uma passagem secreta. Segundo o protagonista ele não faz ideia e simplesmente apareceu nesta masmorra. O paladino diz que já leu sobre isso em algum livro, mas isso só acontece uma vez a cada 100 anos. É aí que o protagonista percebe que é meio azarado. Depois de reunir todas as informações o cara diz que não precisa pagar por isso. Lee acredita que é um milagre ter conhecido aventureiros que estavam dispostos a gastar tanto tempo com ele. Enquanto isso os caras então seguem na direção de onde o protagonista veio e viu o rastro deixado por ele. O cara da poção diz que o bárbaro tem sorte, mas o loiro diz que passou por tudo isso no início do jogo e tem sorte. A mulher conta que o ruivo não quis usar a poção, então foi o líder que salvou o protagonista. O ruivo não nega e falou sobre Ersina também ter recusado ajudar. Com isso o clima ficou tenso e a mulher defendeu Ersina dizendo que ela teria ajudado se não fosse contra as regras do templo. A discussão continuou aflorada. De repente o líder questiona até onde vão as manchas de líquido vermelho desse bárbaro. O arqueiro começa a se perguntar se foi realmente sorte para o bárbaro, mas então eles continuam seu caminho até finalmente pararem porque encontraram o portal para o segundo andar do laboratório. Isso já animou o grupo deles. Então quando eles estavam prestes a entrar no portal a mulher diz para eles esperarem e ela aponta perguntando se não há bárbaros no labirinto. Isso porque encontrou a sandália que lhe estava usando.
Todo mundo ficou em choque e o idoso chamou o líder Drows. Em seguida perguntou até onde eles andaram desde que encontraram o bárbaro caído. Drows respondeu que lhe estava a 10 quilômetros de distância. Só então eles entenderam que se o cara engatinhou sozinho por tanto tempo significa que ele tem o corpo de um monstro. Nesse momento o líder se lembra de ver que o bárbaro estava estendendo sua mão direita e mostrou uma joia mágica, mesmo engatinhando por tanto tempo sem saber se ele sobreviveria. Ainda assim nunca largou a sua ferramenta de barganha. O homem ruivo imediatamente retoma o que disse sobre o bárbaro e ainda pergunta qual era o nome dele. Era normal que todo mundo pensasse que os bárbaros são apenas burros, loucos que só pensam em eliminar. Mas eles notaram que ele é bem diferente dos outros. Aliás, o protagonista eliminou o duende usando apenas o escudo e seus punhos. Ele aprendeu os padrões dos duendes espalhando armadilhas pelo caminho. E mesmo que eles viessem de trás, o protagonista se virava e derrotava os goblins. Só havia um problema em tudo isso. O protagonista agora estava com fome. O líder da tribo no início do jogo até lhe deu um saco com comida, mas foi rasgado e perdeu 5 dos 7 pães que tinha. Então ele começa a pensar que vai ter que racionar o que sobrou. Nesse momento lhe come todo o pão e diz que é muito saboroso, mas agora ele está com sede e se pergunta onde vai encontrar água. O protagonista diz que este maldito jogo não precisava beber água antes, mas agora que é a vida real e ele está com sede. Então Lee se levanta e começa a procurar. Depois de um tempo ele percebe que se o líder lhe deu água deve haver uma maneira de obtê-la. Então ele ouve bem na sua frente o som da água e tem um cara bebendo no canto. O protagonista percebe que esse é o primeiro cara que ele encontrou depois dos aventureiros. Então Lee caminhou em direção à fonte e o homem apenas se retirou sem dar uma palavra. Depois disso o protagonista para e começa a contar os cristais que recebeu ao eliminar monstros. Ele está na casa dos 40 e isso era muito bom para quem quase faleceu, mas um novo problema surgiu, o cansaço e o sono. Atualmente existem duas maneiras de dormir em uma masmorra. A primeira é dormir e deixar o destino nas mãos de Deus. A segunda é um pouco mais eficaz. Encontre alguém que possa cuidar de você enquanto você dorme e vice-versa. O protagonista tentou achar companheiros mas não deu muito certo. Os homens correram apavorados. De repente alguém o chama e é um cara todo sorridente chamado Hans perguntando se ele está realmente procurando um companheiro noturno. O protagonista explica que é para cuidar um do outro enquanto dormem. O homem diz que aceita trabalhar com Bjorn. Então ele aperta sua mão enquanto diz que seria melhor se houvesse 3. Hans pergunta se realmente são só os 2. O protagonista já quer arrancar a cabeça do novo companheiro, mas se segura, já que precisa dessa campanha noturna. Depois de jogar em pedra, papel e tesoura, Hans vence. Então ele é quem vai dormir primeiro. Hans entrega um relógio e pede para o personagem principal acordar no horário indicado. O cara pergunta ao prota se ele entendeu ou quer que explique de novo. Lee fica com raiva pois acha que o cara tá chamando ele de burro. É normal que as pessoas tenham essa impressão de bárbaros. Nesse momento vemos que Hans realmente dormiu como uma pedra. O protagonista está pensando se ele deveria pedir emprestado o saco de dormir do cara. Ele também espera que nenhum goblin apareça. Depois do tempo passado ele finalmente acordou Hans. Lee agradece pelo bom trabalho e diz que agora é sua vez de dormir por 2 horas, mas obviamente nosso herói acredita que não consegue porque não pode confiar nesse cara que nunca viu antes. Então ele começa a roncar e até vira as costas para fingir que não tem noção, fazendo uma abertura para o cara e só espera o maluco chegar em sua direção, mas o cara não fez nada e foi a vez do herói ficar de guarda de novo. O protagonista não dormiu nada e começa a perder a sanidade se perguntando por que o cara não fez nada. Ele começa a se arrepender de não dormir e diz que precisa ganhar confiança no cara. De repente o herói começa a dormir, então ele acorda com um grito alto de Hans e eles apenas se olham. O protagonista diz que não estava dormindo e o cara pede que ele limpe a baba da boca antes de falar. Lee se desculpa e pede que o companheiro durma mais um pouco e ele vai continuar assistindo, mas o cara todo feliz diz que não há necessidade e ele pode dormir. O protagonista agradece e Hans mantém aquele sorriso manhoso. Lee percebe que o cara tem uma boa imagem e não o culpou quando dormiu. Ele até se recusou a trocar de turno quando cometeu um erro. O protagonista conhece o jogo e caras assim literalmente não existem. De repente ele abre os olhos com Hans perguntando se ele está acordado e com um martelo gigante na mão. Se o protagonista não tivesse se esquivado teria sido esmagado na hora. Ele até pulou e o cara não acreditou que ele se esquivou.
Hans desencadeou a raiva de um cara que já não estava bem na cabeça. O protagonista vai para cima dele com ódio total e o cara pede para ele esperar. Em seguida Lee acerta o cara com um escudo. Hans ficava pedindo para parar pois ele poderia explicar, na mente do protagonista, ao contrário dos goblins, esse cara precisa de mais de um golpe. Então apenas bateu nele novamente. O cara vai voando a metros de distância e começa a engatinhar como o protagonista fez no início da história. Mas dessa vez o herói estava meio insano. O cara fica pedindo desculpas e o protagonista só quer saber por que ele fez isso. Hans explica que ia nocauteá-lo para roubar as pedras mágicas, além de escudo e equipamento, porque renderia uma boa quantia de dinheiro. Em seguida ele pede para ir embora. O herói diz que esta é a última chance que está lhe dando para dizer a verdade. O cara assustou e respondeu que queria o coração. O protagonista fica confuso e não entende direito, mas o cara diz que o coração de um bárbaro vale muito dinheiro. Parece que eles estão sendo usados como matéria-prima para itens mágicos, então se pudesse caçá-lo valeria a pena, mas o herói quer saber por que ele só agiu agora e não quando estava dormindo. Hans responde que o motivo é que ele também precisava dormir. O protagonista sabe que mais pessoas como esse cara vão aparecer. Hans começa a dizer que não é como os outros, mas o protagonista apenas levanta o escudo e diz que ele será o primeiro a ser eliminado em suas mãos. Faz apenas um dia que ele entrou nesse novo mundo e já acabou com alguém, então uma conquista foi desbloqueada por cometer seu primeiro assassinato. Com isso o personagem equipou ombreiras e o nível do item aumentou em mais 13, ele adquiriu uma mochila e seu limite aumentou. Além de ganhar um martelo e botas de couro, ele equipou tudo que pertencia ao nosso amigo Hans. Depois disso o protagonista saiu da vida primitiva, agora ele tem água, remédios e até um relógio para dizer a hora. Em seguida usou o martelo para destruir alguns goblins e tudo foi ficando mais fácil. Por volta do dia 2 os goblins começaram a aparecer em grupos, nada que ele não pudesse lidar, mas havia um único problema aqui e não foram os goblins. O problema novamente foi o sono. Ele até se encostava na parede para relaxar um pouco, mas naquele momento os duendes sempre apareciam pensando que ele estava dormindo. Isso já o deixou furioso, dizendo que não descansou nem por 10 minutos. Depois esmagou todos e agora decidiu tirar um cochilo, mas do nada aparece uma mensagem do sistema dizendo que foi atacado por um duende enquanto dormia. Ele acordou com um goblin com a faca no seu peito. Ele levanta assustado e dá um tapa no duende. De repente outro duende vê o amigo passando por ele a cerca de 80 km por hora e percebe que o protagonista estava meio louco. Lee pensou que acordaria antes de ser esfaqueado, mas agora ele tem que cuidar da ferida e a poção dói mais do que o cajado. Isso nem fazendo sentido. 14 horas depois de eliminar Hans ele pensa em encontrar outro companheiro noturno. Agora que ele sabe o valor do seu coração percebe que todos o quer no time deles. No entanto hoje é ele quem se recusa, dizendo que só entraria na equipe de bárbaros. Depois de um tempo andando pela masmorra ele vê um elfo sentado em um canto. Ela olha para ele e se assusta. De acordo com o sistema o protagonista encontrou um ferido. A primeira coisa que ele faz é perguntar se ela está machucada, o que a deixa ainda mais alerta. Depois de olhar mais de perto ele percebe que ela tem uma flecha em seu abdômen e isso não foi feito por goblins, então automaticamente ele pergunta se ela foi ferida por humanos. Assim que ele se aproxima a garota apenas se ajoelha e começa a implorar por perdão. O bárbaro fica completamente confuso com isso e ela pede que apenas uma vez ele a poupe pois ela tem que cuidar do irmãozinho em casa. Nosso personagem principal fica totalmente confuso porque não é normal que os elfos sejam assim. Normalmente eles eram frios no jogo. Lee tenta resolver esse mal-entendido com um pequeno sorriso e diz que não tem intenção de machucá-la. A elfa fica dizendo que sabe que ele é um bárbaro, mas ele poderia simplesmente deixá-la ir desta vez. Agora o protagonista começa a se irritar e questiona por que ela está tão assustada. Em seguida ele joga alguns itens para ela curar e diz que eles vão conversar mais tarde. A elfa pergunta por que ele está lhe dando isso. O herói só pede que ela cuide de suas feridas e é claro que ele tem um motivo para ajudá-la. Lee ainda precisa de um companheiro noturno. De repente ele vê que a ferida da garota é grande e acha que nunca viu uma desse tamanho, mas a situação dela não é nada boa. Além disso o protagonista achou a garota incrivelmente linda. Depois disso o protagonista se apresenta como Bjorn e a garota responde que se chama Erwin. Agora o protagonista quer saber o porquê ela tem tanto medo dele. Erwin responde que é porque ela é uma elfa e ele é um bárbaro. O protagonista pergunta o que isso tem a ver, então ela diz que eles são inimigos mortais. O protagonista não se lembra disso.
Então Erwin começa a explicar que essa guerra terminou há 10 anos e ela não tem nada contra os bárbaros, ela simplesmente não quer brigar com ele. Lee entende que na verdade não sabe tudo sobre esse mundo e a garota ouvindo que ele também não quer problemas fica muito feliz. Nesse momento Lee diz que quer uma companheira noturna, ele está muito cansado e ela deve estar também, então sugere que eles cooperam. Erwin pensa sobre isso e lembra que os bárbaros valorizam sua honra acima de tudo. Então ela pede que ele jure pela honra de seu guerreiro que ele não fará nada com ela, e ela diz que vai jurar também, então ele aceita, mas ele quer deixar algo claro que prefere ser chamado de Bjorn em vez de senhor. Em seguida ele jura pela sua honra que não vai atacá-la. Agora é a vez de Erwin e ela jura pelo nome do seu clã. O juramento de não agressão dura pelo menos esta noite. Ele diz que vai dormir primeiro para que ela possa se sentir mais segura dessa forma. Ela diz que não é necessário, mas pode ficar na guarda primeiro. Nesse momento o herói lhe dá o relógio e pede que ela tenha cuidado porque é caro. Agora para garantir ele vai fingir dormir por cerca de 10 minutos apenas para ter certeza. De repente ele acorda assustado. Babando como sempre, ele pergunta quanto tempo se passou desde que dormiu e ela diz 2 horas. Ele não acredita que realmente caiu no sono. Em seguida doou o saco de dormir e o cobertor para ela. Erwin está muito feliz com isso e rapidamente adormece. O protagonista imagina que ela deve estar tão cansada quanto ele. O herói sente que semanas se passaram neste jogo, mas só se passaram 3 dias desde que ele chegou. Isso faz se perguntar o que aconteceu com seu corpo no mundo real, pelo que lembramos ele foi sugado para dentro do monitor, mas o protagonista não tem ideia de como está lá. Nesse momento ele verifica o relógio e faltavam apenas 10 minutos para acordar a bela adormecida. Então ele começa a se preocupar com o que deve fazer com ela. O protagonista queria que eles formassem uma dupla. A questão nem era lidar com goblins. Ele poderia facilmente lidar com até 4 goblins, mas a questão aqui é segurança para dormir. O problema continua sendo sono. De repente ele vê 2 humanos vindo em sua direção e estão sussurrando. Um dos caras sussurra perguntando ao companheiro se aquela não é a elfa que eles estavam procurando. O outro cara confirma sua dúvida. Em seguida eles perguntam ao protagonista qual é a relação dele com a elfa. Lee respondeu que eles são companheiros noturnos. Nesse momento o homem loiro pergunta quando ele vai embora. Lee fica completamente furioso e diz que nem vai responder. Isso faz os caras tremerem e eles dizem que já estão indo. O herói entende que Erwin está sendo procurada e agora é hora de acordá-la, mas ela se vira e pede para esperar mais 5 minutos. O protagonista ficou nervoso e a chamou mais uma vez. De repente ele notou que ela estava agindo diferente e concluiu que a garota começou a fingir que estava dormindo. Antes o cobertor estava solto e agora ela está segurando. De repente Erwin sente algo. Era o herói que logo a puxou e a sentou como uma criança. Então ele perguntou por que ela estava fingindo estar dormindo. Erwin respondeu toda triste que se ela acordasse agora, então ele ia abandoná-la e seguir seu caminho sozinho. Na mente da protagonista ele achou estranho que ela estivesse preocupada com isso, mas ele levanta e muda o assunto. Lee questiona o que os 2 caras querem com ela. Erwin responde que nem os conhece, mas o herói pergunta como então eles conhecem ela. A garota presume que eles são do mesmo clã do homem que tentou machucá-la. Pelo menos o símbolo em suas roupas era do clã chamado União de Cristal. Agora o protagonista entende que é perigoso se envolver com ela já que um clã inteiro a está perseguindo, mas ele olha para ela e pede para segui-lo para que eles possam conversar enquanto caminham. Ela pergunta se ele vai ajudá-la, mas ele diz que quer ouvir toda a história primeiro. Erwin começa a contar que encontrou um homem no primeiro dia dentro do labirinto e eles se tornaram companheiros noturnos, mas enquanto dormia ela sentiu algo estranho e acabou abrindo os olhos. O que ela viu foi o homem chegando com a mão em um lugar estranho, dizendo que ela deveria dormir um pouco mais. Ela só descobriu depois que esse cara era um membro de alto escalão da guilda ativa no primeiro andar do labirinto. Erwin acrescenta que por um milagre ela conseguiu fugir. Desde então os membros da União do Cristal estão à sua procura desde foi assim que ela acabou com uma flecha no abdômen. O protagonista pergunta como eles a encontraram. A garota diz que acredita que eles usaram a pedra da mensagem para identificar sua localização dentro do labirinto. As pedras são um dispositivo místico que permite a comunicação quando sincronizada antes do uso com um alcance de cerca de 300 metros. É como um walkie-talkie. Lee percebe que se a deixar em paz ela será capturada, mas não entende por que ainda a estão caçando já que ela não fez nada de errado. Erwin responde que tem uma razão. Para fugir do agressor ela precisou usar uma faca em um lugar terrível. O protagonista ficou
Assustado, Erwin acrescentou que foi tão feio que não dava nem para colocar de volta com poções, então esse é motivo mais do que suficiente para que eles a persigam. A garota pede desculpas timidamente por isso. De repente ela sente uma sensação estranha e diz a Bjorn para não olhar para trás pois eles estão sendo seguidos. Há um grupo atrás deles a uma distância de 150 metros. Nosso personagem principal fica impressionado com sua precisão e acredita que essa deve ser a habilidade passiva dos elfos. O herói diz que eles vão pegar o ritmo e pergunta se está tudo bem para ela. Ela diz que sim, mas Lee sabe que sua ferida reabriu. No entanto, ela não reclamou. Então o protagonista começa a pensar em um plano. Ela percebe que ele está muito pensativo e pergunta se está tudo bem. Lee só pergunta no que ela é boa. De repente a garota responde que é boa em lavar roupas e limpar a casa. Isso esfria a estratégia bárbara do herói e ele diz que está falando de combate. Erwin responde que é boa com magia de fogo espiritual, e o protagonista percebe que esse é o elemento mais raro, mas ele quer saber se ela já eliminou alguém antes. Ela diz que não, mas afirma que se necessário pode fazer. O herói diz que entende e pergunta se ela não gostaria de se tornar sua companheira até que eles saiam do labirinto, mas ele quer a maioria da recompensa. Erwin aceita o acordo. Agora, estando a apenas 100 metros de distância do inimigo, o protagonista decide mudar o plano e pede que ela convoque-o. Espírito elemental do fogo. Erwin obedece e avisa que os inimigos estão mais próximos, então lhe ordena que ela cancele agora o elemento. O protagonista sabia que esses caras têm boas técnicas de rastreamento para entrar na escuridão. Então ele chama nossa elfa e diz a ela para atirar e derrubar os inimigos. Ela puxa seu arco e com um olhar frio dispara sua flecha em direção ao oponente, o atingindo diretamente na cabeça. O protagonista elogiam dizendo que se ela tivesse hesitando eles poderiam estar em perigo. Agora, se aproximando do corpo do homem caído, eles escutaram alguém o chamando pelo nome de Serdin e perguntaram se o cara poderia ouvi-lo. Essa voz vinha de uma pedra verde. O homem do outro lado da linha avisa aos companheiros que perderam o contato com Serdin e ele tinha certeza de que o cara estava perseguindo aquela menina e o bárbaro. O protagonista e Erwin ouviram essa transmissão. Em seguida, ao verificar certos itens, ele viu que tinha 2 adagas, uma bolsa cheia de cristais mágicos e uma poção pendurada no cinto. Quanto às roupas, o protagonista achou melhor a garota vestir para aumentar sua proteção. Ele diz que está muito melhor agora. Em seguida, Erwin o ensina a usar o item de comunicação em forma de pedra. Então o protagonista, pressionando o botão, escuta a voz do outro lado dizer que Serdin provavelmente foi eliminado. A última localização conhecida da elfa é o distrito dos Goblins. O homem acrescenta que ela está supostamente acompanhada por um bárbaro segurando um martelo de guerra e um escudo. Para finalizar, o homem diz que quem capturar a garota viva ganhará 10.000 pedras de mana como prêmio. A garota elfa já estava em choque, mas o protagonista diz a ela para não se preocupar e invocar seu espírito porque eles vão viajar pela escuridão agora diretamente para o 2º andar desta masmorra. Depois de algum tempo, ela o chama e pergunta se eles realmente estão indo para o 2º andar. Lee diz que sim. Ela questiona se ele tem consciência que é muito mais difícil do que o 1º andar. Ele garante que está ciente e que não haverá problemas. Já que são uma boa combinação, isso a deixa um pouco constrangida, mas ela ainda está hesitante em ir até que o rádio começa a tocar novamente. A voz diz que qualquer um que capturar aquela elfa viva não só ganhará 10.000 pedras de mana, mas também uma chance de fazer o que quiser com ela. Depois de escutar isso, Erwin rapidamente concorda e diz que irá para o 2º andar com o herói. Então ele diz que nunca vai abandoná-la. É claro que o protagonista não queria que ela ouvisse isso. Enquanto caminhavam, ela perguntou se ele conhecia o caminho e ele disse que não, mas à medida que eles vão para o norte eles vão chegar lá. Claro que ele sabe pois jogou muito jogo. De repente ela quer que ele espere porque há uma armadilha de duende pela frente e ela cuidará disso. Obviamente os goblins aproveitaram para atacar. Ela se esquiva da primeira e atira com seu arco acertando um dos goblins bem na cabeça. O outro veio, mas ela já estava atrás dele a toda velocidade e também o acertou. Depois disso o protagonista a elogia dizendo que ela é ainda melhor do que ele esperava. Em seguida ela lhe dá os cristais mágicos dizendo que era o prometido. Erwin menciona alegremente que se eles continuarem progredindo assim ela também poderá ganhar alguns e dar um presente para o irmão mais novo. O protagonista, um tanto intrigado, concorda e diz para ela trabalhar duro. De repente o rádio começa a falar novamente anunciando que eles aumentaram a recompensa para 20.000 moedas de ouro e eles não esperavam mais a elfa necessariamente viva. Como sempre o protagonista tranquiliza, dizendo que eles não serão perseguidos na escuridão.
Depois de algum tempo eles dão de cara com um monstro que só deveria ter no sul. O protagonista ficou pensando se eles avançaram a fronteira sul sem querer. A garota pergunta se vai lutar sozinha e ele responde que lutarão juntos desta vez. O protagonista pensou positivo, pois quanto mais espécies de monstros você elimina, mais você sobe de nível, então esta é uma oportunidade real para eles. O protagonista vai em frente e os esmaga. Aqueles que vêm de trás são facilmente derrubados por flechas. Com um companheiro confiável na equipe isso se torna brincadeira de criança e eles derrotam os ghouls facilmente. Depois disso eles continuam andando até que encontram um rastro de líquido vermelho. Segundo Erwin isso não é de duendes e ela acha que alguém quase perdeu o pé aqui e até deixou uma sandália para trás. Na verdade isso foi resultado da armadilha que o protagonista caiu. Ele notou que o portal estava aqui desde o início e ele não viu, então Lee fica bravo batendo o martelo no chão e xingando muito. Erwin se assusta e começa a pedir desculpas pensando que isso é por causa de algo que ela fez. Mas na verdade o herói se acha azarado porque já poderia estar no segundo andar. Nesse momento a elfa está chorando pensando que a culpa é dela, mas ele diz a ela para não se preocupar pois não é culpa dela. De repente Erwin diz que entende a situação manifestando simpatia pelo que ele deve ter passado. Em seguida ela diz ter certeza que seu amigo foi para o céu. Seus amigos. O protagonista percebeu que ele concluiu algo completamente diferente, mas agora avisou eles deveriam entrar no portal. Depois de entrar eles caem no chão e agora estão na área norte da Floresta dos Duendes. Parece que não há nenhum ser vivo dentro de um raio de 50 metros e está bem iluminado graças às estrelas. Erwin questiona por que nunca ouviu falar de uma floresta no segundo andar e o protagonista explica que existem 4 portais no primeiro labirinto. Um leva à Floresta dos Duendes no norte, outro ao Covil das Feras no leste, outro à Terra dos Cadáveres no oeste, finalmente o portal sul leva à escura Montanha Rochosa. De todos os lugares essa que eles desembarcaram foi a menos ruim. O protagonista pergunta se ela sabe como voltar para a cidade depois. Ela diz que depois de um certo tempo todos serão automaticamente retirados da masmorra diretamente para a cidade. O primeiro andar fecha após 168 horas e o segundo após 240. Após esse tempo eles serão puxados para a cidade. O protagonista decide que passarão o máximo de tempo que puder no segundo andar e quando chegar perto das 168 horas eles voltarão para o primeiro andar, mas agora vão explorar a região próxima ao portal. A garota elfa segue em frente liderando o caminho e apontando armadilhas. O protagonista diz que não vê nada exceto folhas e pedras, mas aí ela joga uma pedra e lá está a armadilha. Erwin pergunta se foi bom e o bárbaro apenas diz que ela fez seu trabalho. Eles perceberam que mesmo com muitas armadilhas não há duendes por perto. Então eles continuaram sua exploração. O problema com o segundo andar é que os goblins aqui tendem a se mover em grupos de 12. Além disso existem duendes mutantes que são guerreiros e arqueiros. Então o protagonista planeja limpar as armadilhas e expandir a área de exploração, sempre ficando perto do portal, já que eles podem se deparar com ele. Eles continuam fazendo isso até que ela sinta sua presença novamente. Desta vez é um grupo de goblins. Parece que eles são mais de 10 e estão pelo menos a 50 metros. O protagonista pergunta o quão perto eles podem chegar sem serem vistos. E ela responde que pode chegar a cerca de 30 metros se estiver sozinha. Depois disso Bjorn tenta se esconder no meio dos arbustos enquanto a garota elfa anda tranquilamente sem fazer barulho. Agora finalmente ela vê o grupo de duendes e sinaliza para o protagonista que ela tinha visto. Em seguida Erwin atira com todas as forças. Desta vez o protagonista nem conseguiu ver se ela acertou ou não, então ele passa correndo dizendo para ela ficar atrás dele. Lee fica bem na frente e começa a pensar que não está se intimidando mesmo com esse número de inimigos. Pelo contrário, ele sente que seu corpo quer agir por conta própria. Em seguida com seu grande martelo ele bate em um duende e a criatura quase decolou. De repente Lee percebe que eles estão atacando de todos os lados e um duende quase cortou seu rosto. Se tivesse atrasado apenas mais um segundo estaria sem cabeça. O protagonista acredita que se estivesse sozinho certamente sairia pelo menos machucado daqui. Enquanto isso Erwin está dando suporte a longa distância. Graças a isso o protagonista está livre para jogar no campo de batalha. Depois da vitória eles ganharam 11 cristais mágicos. Nesse momento Lee entrega 2 cristais em vez de 1, já que ele ficará com o cristal do duende guerreiro que vale mais. Depois de algum tempo eles começaram a explorar um raio maior que 3 quilômetros.
Logo grupos de goblins começaram a aparecer a cada 5 minutos, inclusive agora com arqueiros com habilidades furtivas. O protagonista estava batendo em todos, mas estava na mira do duende e uma flecha quase o atingia, mas ele se esquivou no último momento. Então ele derrotou o duende arqueiro e depois disso decidiram dar uma pausa. O protagonista diz que ela pode dormir primeiro. Erwin pede emprestado o saco de dormir e cobertor. Depois de guardar suas armas ela adormece. Eles caçaram por mais de 15 horas e ganharam muitas recompensas até agora. Eles também encontraram outros grupos à medida que expandiam os grupos da área de exploração, sempre com mais de 3 pessoas e alguns até com espécies de outro mundo. É claro que eles apenas passam um pelo outro. Mas o protagonista não gosta muito de ver outras pessoas. Os exploradores são mais assustadores do que os próprios monstros da masmorra, especialmente agora que ele tem um motivo para se preocupar. No quarto dia dentro da masmorra eles estavam lutando novamente. No quinto e no sexto dia eles encontraram outras pessoas. Agora finalmente chegou o sétimo dia e era o dia de sair desse labirinto. Faltavam 2 horas e 47 minutos para o fechamento do primeiro andar. Agora a ordem do protagonista é começar a voltar para o portal para que não se atrasem. Erwin avisa que há novas armadilhas a caminho, provavelmente porque os goblins estão reaparecendo. Ela também menciona outro grupo de duendes a 70 metros de distância. O protagonista imediatamente decide que eles vão lutar de novo, então viram 8 goblins normais, 2 arqueiros e 2 guerreiros totalizando 12 goblins. O protagonista é como um trator atropelando os duendes. Ele elimina os duendes guerreiros enquanto diz a Erwin para ir atrás dos arqueiros. Parece que ele está batendo mais forte do que antes devido às inúmeras batalhas que tiveram até agora. Isso também se aplica a Erwin. O protagonista lembra que ela havia mencionado os arqueiros, mas nenhuma flecha veio até agora. Claro que ele confia nela, mas também quer saber se ela cuidou dos arqueiros ou não. Para que ele não precise se preocupar com as flechas, ela não diz nada porque não tinha certeza se eliminou o segundo. Isso é bom porque informações duvidosas podem ser ainda mais perigosas. Lee sente isso orgulho dela. De repente Erwin percebe algo diferente naquele duende e o que eles estão vendo é nada menos que uma essência de duende arqueiro. O protagonista sabe que isso é extremamente raro, pois pesquisou sobre isso antes de ver em fóruns que essências fazem parte do sistema de habilidades. É um saque raro que concede ao aventureiro diferentes aumentos de estatísticas dependendo do tipo de monstro que o derruba. No entanto, há um limite para quantos você pode absorver, então você tem que escolher os certos para um bom futuro no jogo. Isso já incomoda o protagonista porque ele nunca teria tanta sorte de achar algo assim para ele. Erwin pergunta se uma pessoa se transforma em um duende depois de absorver a essência, mas ele diz que não, apenas ganham algumas das habilidades dos goblins. Ele dá o exemplo do cara que seguiu no primeiro andar que consumiu a essência de um monstro-lobo e conseguiu rastreá-los pelo cheiro. O protagonista deixa a garota manter a essência porque ele já sabe qual essência ele quer. Tomar essências precipitadamente e impensadamente pode lhe fazer gastar muito ouro para reverter isso mais tarde. Além disso, a essência do Goblin arqueiro não é realmente útil para um bárbaro como ele. Nesse momento o herói diz que ela tem que prometer algo a ele para ficar com a essência. O protagonista acrescenta que quer falar algo desse primeiro andar, mas antes de terminar de falar um grupo de pessoas chega dizendo para não se mexerem. O cara imediatamente começa a falar bobagem perguntando o que eles estão fazendo. A elfa já estava começando a explicar que eles estavam caçando, mas o herói avisa que ela não precisa respondê-los. Em seguida o herói a jogou na essência. Os caras que estavam assistindo isso começaram a ficar desesperado e irritado ao mesmo tempo gritando que a essência era deles. Nesse momento Erwin retorna para o herói, então o protagonista os desafia dizendo que se quiserem lutar podem vir. Lee estava pronto para esmagá-los com seu martelo, mas de repente o protagonista e a garota correram a toda velocidade em direção ao portal. É claro que eles não estão fugindo dos caras, eles têm pressa pois o horário do primeiro andar está acabando. Erwin avisa que há um grupo de duendes a 50 metros de distância e Bjorn diz para evitá-los desta vez, mas parece que não vai funcionar já que os detectaram. Então Lee decide de última hora que eles devem ir na direção oposta e ela confirma isso enquanto uma flecha estava vindo direto em direção ao rosto dela. Felizmente no último segundo o protagonista puxou para trás com todas as suas forças. Parece que essa flecha não é de um duende arqueiro, provavelmente é os caras que queriam roubar a essência. De acordo com o protagonista os caras chamaram
Os Goblins e eles devem estar esperando do outro lado para usar seus poderes. Erwin está um pouco confusa, mas ele diz que todas essas essências têm suas habilidades especiais e a que ela absorveu anteriormente foi a essência de um duende arqueiro. Isso literalmente aumenta todas as suas estatísticas de status, e acrescenta uma habilidade passiva e ativa. A passiva é a flecha venenosa que literalmente causa danos venenosos. A habilidade ativa é mover em modo furtivo, então agora Erwin pode ativar sem nem precisar dizer nada, apenas com sua vontade. Em seguida o protagonista lhe dá a bolsa para carregar porque ele vai lidar com os Goblins sozinho, então ele pede que enquanto isso ela cuide do arqueiro humano. Ela não aceita muito, mas ele diz que eles não têm tempo. O protagonista corre em direção aos Goblins e começa a vencê-los. Finalmente os arqueiros começaram a atacar novamente e esses segundos de descuido foram suficientes para um duende acertar o protagonista por trás. Ele imediatamente se vira e esmaga esse duende com um golpe. É complicado para ele lidar com os que estão na frente e ainda sem apoio. Com isso as lesões se acumularam e o cansaço também veio até sentir que duas flechas vinham ao mesmo tempo em sua direção. Um é do arqueiro duende e o outro é do cara com a besta. O protagonista percebeu que seria impossível bloquear os dois, então no último momento ele decidiu bloquear a flecha da besta e isso levou a ser atingido pela flecha dos Goblins bem no cotovelo. Nesse momento ele sentiu que estava envenenado e começou a perder o movimento em seus braços. Então ele meio que teve que escolher entre o escudo ou o martelo, então removeu a flecha e decidiu ficar com o escudo. Lee ainda pode defender um ataque enquanto se protege desses humanos. Ele fica completamente furioso ao longo do caminho e os Goblins até começam a fugir. O protagonista sabe que não precisa ir atrás deles agora, especialmente porque tem outro assunto para tratar. Os caras já estão dizendo que estão impressionados por ele ter lidado com os duendes sozinho, e é claro que o protagonista sempre soube que eram eles, mas Lee notou que o cara que atirou a flecha nele tinha sumido. Nesse momento um dos caras usa uma palavra pejorativa ao perguntar onde estava Erwin. O protagonista fica louco ao ver eles falando assim dela, então os desafia a vir em sua direção pois ele ainda tem energia mesmo depois de enfrentar todos os Goblins sozinhos. Nesse momento o líder do grupo diz que o deixará ir se ele lhe disser onde a elfa está. Isso faz o nosso Bjorn sorrir, então os caras o chamam de doente por rir em tal situação e seu líder ordena que eles não baixem a guarda. Em seguida manda todos atacarem. O protagonista acreditava que ainda podia lutar mesmo com um ferimento no braço, mas agora sua preocupação era onde estava Erwin. No entanto agora ele precisa focar na luta. Lee corre dando um impulso violento com o escudo contra a espada dos caras, que rapidamente fez o cara chamar seu amigo. O velho samurai veio cortando com muita força fazendo o escudo se mover para o lado, mas o protagonista vai de novo. O problema é que agora ele está cercado e quando estava prestes a começar a se perguntar se Erwin perdeu para o cara da besta, uma flecha começou a vir com força. Mas ninguém lá sabia de quem era. Tudo que eles sabiam era que estava vindo direto para o líder. O homem rapidamente começa a gritar para que ataquem o bárbaro pois ele vai cuidar das flechas, enquanto os outros dois estavam atacando o protagonista de ambos os lados. O líder acertou o escudo pela frente, enquanto o samurai veio por trás. O protagonista tomou a decisão de oferecer seu braço inútil em troca de desferir um belo golpe na cabeça do líder. O golpe foi super poderoso e deixou-o homem desnorteado. Os caras começaram a reclamar que ele é um monstro. Lee rapidamente olha para trás e consegue se esquivar do próximo ataque do samurai. Ele cria alguma distância até que algo surpreende o velho samurai. Uma flecha que o tanque acabou defendendo. Mas desta vez é uma flecha de fogo que obriga o tanque a jogar fora o escudo. Em seguida ele levou uma flecha no ombro. O líder entende que se ele ficar lá a situação vai ficar feia para ele. Então ele foge dizendo que vai cuidar da elfa. O protagonista escuta isso e lamenta por não poder ir proteger Erwin. De repente o samurai começa a atacar com mais força. Nosso Bjorn ganha algum impulso e usando o escudo para bloquear a visão do inimigo. Ele coloca o escudo para estender o alcance e atingir o samurai. Mas o cara conseguiu se esquivar. No entanto acabou batendo no tanque atrás dele e o cara sai voando. O velho se irrita e volta cortando novamente. Mas o protagonista está calmo. Ele simplesmente não entende por que esse samurai forte está em um grupo como esse, então eles começam a lutar mais uma vez. O protagonista joga o escudo na cabeça do velho e o agarra pelo colarinho. Em seguida dá uma mordida no pescoço do velho completamente perdido na raiva.
Foi uma verdadeira barbárie e os inimigos foram eliminados. De repente Erwin vem correndo em direção ao protagonista o chamando de senhor. Ela pergunta se ele está bem e rapidamente diz para ele tomar uma poção. Depois de tomar a poção ele diz que suas entranhas estão borbulhando. Lee sente todas as veias de seu corpo e sua pele ardendo e coçando. Erwin fica incentivando ele. Depois de algum tempo o herói pergunta que hora é. Ela responde que passou 10 minutos desde que ele tomou a poção, o que o lembra que faltam 40 minutos para o primeiro andar fechar. De repente o protagonista ordena que ela tire a roupa. A garota se assustou com isso, mas já estava se despindo achando que ele devia ter algum motivo para isso, mas o protagonista diz que não está dizendo para ela se despir, mas para tirar a roupa dos corpos dos caras que foram de base. Depois ele pediu para ela esquecer as roupas e apenas pegar os itens que eles estão procurando. Ela rapidamente pega a besta do cara. Depois de um tempo faltavam 26 minutos para o portal fechar, então eles correram o mais rápido que puderam e com apenas 8 minutos restantes eles finalmente viram o portal. Com apenas 50 segundos restantes eles entraram o mais rápido que puderam. O protagonista acabou caindo de cabeça do outro lado enquanto Erwin pousou graciosamente. Ele ficou irritado por cair de cabeça e ela ficou emocionada dizendo que foi tudo muito divertido. Erwin agradece pelo bom trabalho e ele retribui. Ela menciona que agora ele pode falar sobre a condição da essência que ele falou anteriormente. O protagonista responde que não há muito tempo para discutir isso agora, então eles falarão sobre isso quando saírem. Eles precisavam marcar um ponto de encontro e tinham apenas 8 segundos restantes. Ele tentava lembrar o nome da taverna e faltando 4 segundos sua cabeça estava quase explodindo de pensar. No último segundo ele diz para ela encontrá-lo na Baleia Negra. Depois disso o herói foi mandado para Rafdonia, a cidade de partida. Por fim Lee está de volta e pode ver que outros também voltaram. Lee lembra que esse cara é Karak, eles se conheceram no início do jogo. Nesse momento muitos bárbaros aparecessem. Eles estavam felizes que se reencontraram vivos. Logo os caras começam a ir à loja contar os cristais apostando em quem tem mais. Eles convidam Bjorn para participar da aposta. A mulher que fez a contagem disse que Karak tinha mais de 41 mil cristais, o que impressiona a todos. Agora é a vez do protagonista. A mulher rapidamente começa a contar e o herói fica impressionado com sua agilidade. Em seguida ela revela o resultado surpreendente. O protagonista tinha mais de 180 mil cristais. Isso faz com que todos os bárbaros comecem a elogiá-lo pois bateu o recorde de cristais da loja. Além dos cristais ele tinha sapatos, uma bolsa e até uma arma. Então todos começam a gritar seu nome o deixando feliz. Em seguida, começaram a jogá-lo no ar enquanto gritavam seu nome Bjorn. O tempo passou e o protagonista começou a se misturar com os outros bárbaros até ver alguém familiar de longe. Era Erwin. Ela estava feliz conversando com um grupo de elfos, o que deixa o protagonista com ciúmes já que ele está cercado por caras musculosos. Nesse momento ela olha para ele e lhe encontra uma chance. Então ele fala baixinho para se encontrarem à noite no local marcado e ela confirma. Do nada outra elfa pergunta se Erwin conhece alguém dos bárbaros e ela diz que não. Nesse momento, o bárbaro ao lado do herói pergunta se ele conhece alguma elfa daquelas, mas ele protagonista também alegou não conhecê-la. De repente Karak gritou que não há como um grande guerreiro como Lee se associar com aqueles covardes de orelhas pontudas. O protagonista percebeu que aquilo não ia dar certo. Aparentemente uma guerra entre os musculosos e as belas orelhas pontudas estavam prestes a começar bem na sua frente, mas felizmente nada aconteceu. Depois de um tempo o protagonista estava andando pela cidade. Ele começou a ver famílias se reunindo em todos os lugares, sejam irmãos ou filhos, mas também houve quem não voltasse. Da mesma forma acontecia em todos os lugares, mas é diferente ver isso pessoalmente. O herói pensa que agora é hora de comemorar. Era possível ver os musculosos com canecas de cerveja e até mulheres. Nosso herói só continuou andando com os bárbaros porque queria ver se havia algo que ele precisava aprender com os bárbaros, mas eles só estavam enchendo a cara. Então ele se levanta irritado dizendo que tem que sair imediatamente. Todos os bárbaros do bar se voltaram para ele perguntando por que o protagonista está indo embora. No final eles apenas desejam boa sorte ao melhor guerreiro bárbaro. Depois de andar por um tempo ele percebe que este mundo é muito pacífico. Havia até raças diferentes andando juntas. Então depois de comprar algumas roupas novas ele vai a uma pousada e toma um banho. Pensando que se for tranquilo assim morar nesta cidade pode não ser tão ruim. Agora saindo do banho nosso bárbaro se joga na cama só de roupa íntima. O cara é tão gigantesco que os pés ficam para fora da cama. O protagonista até sente falta da sua antiga casa.
Depois de algumas horas ele se acordou e acreditou que tinha dormido por cerca de 4 ou 5 horas. O protagonista rapidamente lembrou do encontro com Erwin na taverna. Mas ao chegar lá um velho diz que a taverna fechou há 10 anos por causa de um esquema de apostas e depois eles mudaram de dono e o nome do lugar. O protagonista quer saber o novo nome e o cara diz que é Piscina Python. Depois de uns minutos o herói encontra um novo lugar, ele entra e logo vê Erwin com outra elfa. A garota rapidamente grita pelo seu nome. A elfa ao seu lado não parece gostar dessa amizade. O protagonista educadamente diz que seu nome é Bjorn e pergunta quem é ela. A garota diz que é a irmã mais velha de Erwin e poderia chamá-la de Tercia. Do nada ela se levanta dizendo que tem uma pergunta para fazer a ele. Em seguida questionou por que ele pediu para ver uma garotinha tão tarde em uma taverna. Como essa? Tercia fala que ontem à noite ele não apareceu e deixou Erwin sozinho esperando por ele. O protagonista está completamente confuso perguntando como é que isso aconteceu. Tercia pergunta se ele vai brincar de ser burro agora e o chama de traidor. Mas nosso herói questiona a Erwin quanto tempo faz que eles deixaram o labirinto. Erwin diz que já passou cerca de 30 horas. Nesse momento Lee percebe que ele não dormiu por 4 ou 5 horas como pensava, mas sim por 30 horas seguidas. O cara basicamente entrou em coma. Em sua mente faz sentido se sentir tão leve depois de dormir por um dia inteiro. Enquanto isso Erwin está calmo apenas observando a situação. O protagonista pede desculpas pelo erro e informa que dormiu até agora. O que deixa Tercia completamente atordoada já que nunca viu um bárbaro pedindo desculpas antes. Então ela diz que não esperava muito dele, mas quer saber o que ele quer com Erwin neste lugar. Lee simplesmente diz que não é obrigado a dizer nada a ela. Tercia fica completamente furiosa e eles começam a discutir como loucos na frente de todos até que de repente ela coloca um saco com 350 mil cristais na mesa dizendo que esse é o valor que Erwin ganhou com as essências. O protagonista apenas olhou. Tercia fica ali perguntando por que ele não está pegando dinheiro. Então ela ainda especula que ele tem outro motivo para encontrar Erwin. Mas nosso herói apenas pergunta se nosso Erwin concorda com sua irmã. Em seguida ele confessa que ia propor para ela ajudá-lo a achar a essência que ele queria, então depois eles dividiriam o saque em 50% para cada. Isso deixa Erwin completamente feliz. Mas de repente a garota perde a empolgação e pede desculpas dizendo que a partir de agora ela tem que formar um grupo com a irmã. Tercia diz que nunca deixaria ir, isso deixa a protagonista furioso como de costume. Mas Tercia apenas empurra a bolsa e diz para ele pegar os cristais. O protagonista olha e diz que presume que Tercia dividiu preço médio de mercado da essência pela metade. A mulher concorda e diz que Erwin o ajudou, então é justo que seja metade, mas o protagonista lembra que no caso falta 280 mil cristais pois a promessa que fez foi dividir em 9 para 1. Tercia ri e diz que quase esqueceu, então ela pega 280 mil cristais e os coloca na mesa. O protagonista vê que ela realmente tentou enganá-lo e agora ele entende por que os bárbaros e elfos se odeiam. Então ele diz que se ela terminou já pode sair pois ele precisa falar com Erwin. Isso deixa Tercia um pouco confusa e ela se recusa, mas de repente Erwin puxa a irmã pelo braço agradecendo por ter vindo e pede que ela vá embora. Tercia não acredita que a irmã está dizendo isso, mas ela entende que Erwin já não é mais criança e precisa tomar suas próprias atitudes. Então ela aponta para o nosso guerreiro e diz para ele jurar que não vai dormir com Erwin. Se ele jurar que ela vai sair, o protagonista ouvindo isso se pergunta se então todas as outras opções são permitidas. Enquanto isso Tercia fica apontando o dedo e dizendo para ele jurar. Lee jura pela sua honra como guerreiro. Assim ela estava saindo se lembrou de algo. Então Tercia agradeceu por salvar sua irmã. Nesse momento Erwin caiu de timidez e pergunta se foi muito rude com a própria irmã. O herói diz a ela para não se preocupar, então ela agradece a ele por sua oferta anterior, mas já havia decidido trabalhar com sua irmã há muito tempo. Em seguida Erwin tira um saco com 63 mil cristais, dizendo que é do cara besta e do líder desdentado. Ela fala que já tirou sua parte daqui e também menciona que deixou as 2 mochilas em sua casa, então ele deve ir lá amanhã para ver por si mesmo o que está dentro. Ele percebe que ela sabe tudo o que ele quer sem mesmo ele precisar dizer qualquer coisa. De repente o protagonista diz que será triste perder uma companheira tão prestativa. Nesse momento Erwin pergunta como ela deveria retribuí-lo. Ela quer fazer algo por salvá-la na masmorra. O protagonista pensa um pouco, mas não consegue escolher nada no momento. Então ele acaba perguntando se ela quer comer algo. Ela diz que não está com fome. Então ele diz que vai pedir só para si. De repente Erwin diz que quer algo para beber.
Ela acrescenta que quer sua primeira bebida pós-labirinto com o bárbaro. Nosso personagem principal sabia que isso era significativo para os elfos, então ele diz que está feliz, mas a garota o repreende e diz que na verdade era para ele dizer obrigado. O herói então agradece. Em seguida Erwin diz que obviamente essa não é a primeira bebida dele pós-labirinto. O protagonista discorda e diz que é a sua primeira bebida da vida. A garota fica chocada que ele nunca bebeu. Lia lembra que já falou umas 30 vezes que tinha 20 anos. Erwin responde que achou que ele estava brincando, mas lhe conta que aquela também foi a primeira vez que ele foi no labirinto. Finalmente a comida chega e ela diz que ele foi muito bem no labirinto. Ele devolve o elogio. Depois de um tempo eles estavam falando sobre algumas coisas absurdas como ele usando uma camisa hoje e ela está usando uma saia. Ambos continuam bebendo uma caneca atrás da outra. Em seguida ele diz que pensou em uma maneira de ela retribuir como ela queria. A garota toda pomposa pergunta o que é, mas Lee diz que tem que ser em outro lugar porque senão os seguranças virão atrás deles. A garota com um olhar travesso pergunta se pode ser no quarto dele. Depois de algum tempo o protagonista está completamente sem ar e suando. Erwin também está sem fôlego e diz que não aguenta mais pois o bárbaro era demais para ela. Nesse momento o protagonista estava lhe dando uma sessão de quiropraxia. Mas ele não controla bem sua força e puxou o braço para trás. Então a garota diz que não aguentava mais. Erwin até pensou que ele ia arrancar o braço dela, mas na realidade ele estava apenas testando seu status de flexibilidade. Erwin se irrita perguntando-se. Ele a chamou aqui apenas para testar suas habilidades e ele confirma que sim, o uso de habilidades é proibido na cidade. Enquanto o protagonista estava perdido em seus pensamentos, a Erwin o puxa dizendo que está cansada e queria dormir. O protagonista concorda e a chama para a cama. Eles dormiram bem juntos. No dia seguinte lhe mostra a Erwin o saque que ele trouxe da masmorra. Ela pergunta se ele vai vender tudo isso porque ela quer manter a armadura de couro e o cinto. Ele diz que ela pode ter as peças, já que serão descontadas de sua parte. Depois disso eles visitam várias lojas da cidade para vender os itens e Bjorn consegue um total de 1.400.000 cristais. Para o personagem principal é a primeira vez que ele ganha tanto dinheiro. Nesse momento chega a hora deles se separarem. Erwin fica chateada e pede que eles pelo menos vão juntos para a praça central. Chegando à praça há uma multidão reunida e Erwin pergunta o que está acontecendo. O protagonista olha para um soldado e responde que parece uma execução pública. Nesse momento tem um homem que está amordaçado na guilhotina. Bjorn explica que essas pessoas não cometeram nenhuma coisa grave, apenas não pagaram impostos. O bárbaro continua dizendo que a cidade foi amaldiçoada por uma bruxa e a única maneira de conseguir recursos em seu espaço limitado é através do labirinto. Quem não pagar será executado porque reduziria as bocas para se alimentar. As pessoas começam a correr em direção à guilhotina segurando o pão. Eles mergulham no líquido vermelho do homem executado e começam a comer. Erwin fica revoltada com a cena e o herói explica que de acordo com a lenda beber o líquido vermelho de uma pessoa executada trará dinheiro. Em seguida o protagonista perguntou quanto é o imposto para o primeiro ano e descobre que é quase o mesmo que no jogo. Então ele pergunta sobre o segundo ano em diante. Segundo Erwin o imposto aumenta para 800.000. De acordo com Bjorn os honorários aumentavam a cada ano de trabalho. E é por isso que ele tem que ficar mais forte durante esse tempo. Ele acha que se ele não pode voltar para o seu mundo e não fica mais forte, então pode acabar na guilhotina também. E se não quiser passar por isso precisa chegar pelo menos ao 6º andar do labirinto. Depois disso ele vai a uma biblioteca. Um homem olha enquanto ele passa. De repente ele vê Einar dormindo com o rosto no livro. Lee tenta acordar a garota que está até babando. De repente Einar acorda e grita o nome dele. Nosso herói pede que ela fale mais baixinho e diz que está feliz em vê-la viva. A garota respondeu que sente o mesmo e ficou chocada de ver outro bárbaro na biblioteca. Depois disso o protagonista pergunta sobre o que ela está fazendo em uma biblioteca. Einar diz que está seguindo seu conselho de pensar antes de agir, então ela buscou mais conhecimento, o que já a diferencia dos outros bárbaros. Ela também diz que percebeu que existem outros inimigos além dos monstros, mas a leitura ainda é muito difícil. Em seguida Einar se levanta dizendo que vai ao santuário para aprender a ler e escrever com os mais velhos. Antes de sair ela lembra que prometeu retribuir o conselho que ele lhe deu, então diz que se ele precisar de ajuda deve ir para a pousada do Touro Bravo. E ela vai ajudá-lo. O protagonista agradece e espera que ela não se esqueça da promessa, pois acha que precisará da ajuda dela em breve. Depois disso eles se despedem. O herói tenta encontrar o livro de que precisa até ver uma grande mesa com uma pessoa caída sobre ela.
Ele se aproxima e a bibliotecária está dormindo, então Lee finge tossir e a bibliotecária acorda. Ela olha para ele e pergunta como pode ajudar. O protagonista começa a dizer o livro, mas é interrompido. A mulher lança algum tipo de feitiço e ele fica se perguntando se ela lançou magia sobre ele. Em seguida ela diz ao bárbaro para dar uma volta e ele encontrará o que está procurando. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela adormece novamente. Então, caminhando pela biblioteca, ele entende como a magia dela funciona. Os livros relacionados ao que ele estava pensando brilham nas prateleiras e Bjorn escolhe um para começar. O primeiro livro é intitulado Mundo Destruído. De acordo com o livro, devido à maldição das bruxas, ninguém poderia viver naquelas terras. Rafdonia é a última fortaleza e evitou que um desastre acontecesse. Então a família real criou um caminho para outra dimensão, evitando que as pessoas partissem de fome. E esse caminho é o labirinto. Bjorn acha que essa história é muito parecida com o início do jogo. O segundo livro que ele escolhe fala sobre cristais mágicos que podem ser transformados em pão e água, entre outras coisas. No terceiro livro fala sobre as guerras entre elfos e bárbaros. O quarto livro é o que realmente importa. O tema do livro são os espíritos malignos do abismo que vieram de outra dimensão e possuíam o corpo de uma pessoa. Parece que não há razão para isso acontecer, mas a família real e o templo têm tentado impedi-lo. Bjorn acha que enquanto não disser nada estranho ficará bem. No quinto livro discute o fim do Rei Mortal. Dizem que o rei foi de base há 150 anos. O próximo livro aborda as dimensões na estabilidade. O protagonista acha que Einar deve ter lido este livro. Ele ainda menciona uma teoria de que entrar no portal quando ele está quase fechando pode estar relacionado à estabilidade. Pensar nessas coisas deixa o herói triste e ele decide voltar para a pousada. O protagonista já está deitado e pensa no tempo que falta até o labirinto se abrir novamente. Agora ele precisa procurar outro parceiro. No dia seguinte o bárbaro acorda com alguém batendo em sua porta. Ele acha que deve ser Erwin, então abre a porta perguntando o que ela está fazendo lá tão cedo e de repente é atingido por magia na cara. Erwin comemora dizendo que assinou com sucesso um contrato com outro espírito elemental. Ela acrescenta que falhou 9 vezes, mas conseguiu na 10ª tentativa com as pedras espirituais que sua irmã comprou ontem à noite. Erwin segura algum tipo de turbilhão que parece ser um espírito de vento. Bjorn diz que ela tem sorte já que com a pedra espiritual só dá 10% de chance de conseguir um contrato. De repente ele pede para ela desfazer a magia e ela fica chateada porque queria mostrar mais. Segundo o protagonista, ela já destruiu o suficiente da casa dele. Só agora Erwin percebe a bagunça que causou e começa a pedir desculpas desesperadamente.